Então, eu falei da montagem do projeto de alfabetização e do diagnóstico baseados no diálogo. Então, o meu projeto de alfabetização deve contemplar atividades voltadas para as concepções que os meus alunos têm. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos meios para gravar as coisas, para gravar o que os alunos dizem nesta fase de diagnóstico, onde as crianças convivem com imensos materiais de leitura, cartazes, folhetos, livros, e dizem o que pensam que está lá, onde dizem também como é que pensam que palavras estranhas podem ser escritas. Eu gravo isso. E com isso eu monto uma pastinha no meu computador, uma pastinha com as informações que eu então poderei partilhar com quem investiga e com quem possa me ajudar a pensar. Porque senão os professores vão permanecer eternamente dependentes da aprovação ou desaprovação daquele que, às vezes, até por razões partidárias, está em posição de ser meu supervisor, meu coordenador, mas não tem conhecimentos científicos suficientes para dar uma opinião abalizada. E nós precisamos amadurecer em Cabo Verde, pelo amor de Deus. Já passou o tempo em que o professor tem que passar a vida a sofrer por causa de ignorantes que chegam na sua sala e não compreendem o que está a acontecer, o que está a passar. Então, ter os dados é fundamental, porque são esses dados que vão justificar os meus procedimentos no dia a dia. O diálogo que eu vou manter com os meus alunos e as atividades que eu vou fazer, a partir do método das 28 palavras, pode ser, mas o que eu vou perguntar não pode ser igual que aquilo que um colega do centro da cidade ou de outra escola, ou até da mesma escola, mas com outro grupo de alunos, esteja a fazer. Portanto, as atividades devem ser diferenciadas, adequadas aos alunos. Então, alguns exemplos. Mais jogos de montagem e desmontagem de palavras que possam estar no manual, se as crianças já compreenderam que a montagem da palavra será da esquerda para a direita, de cima para baixo, e que as letras representam sons. Mas se as crianças ainda pensam muito a escrita como representação do mundo visual, e então teriam uma escrita, por exemplo, pré-silábica 1, e às vezes desenham, mas mesmo que não desenham, às vezes acham que formiga teria menos letras que boi, porque formiga é pequenininha e boi é grande, coisas do género. Eu tenho que fazer mais perguntas sobre onde é que eu tenho algo escrito, onde é que eu tenho algo desenhado e onde é que eu tenho emblemas e símbolos, etc. Fazer jogos mais deste tipo. E mais, aqui a criança tem que me ver ler mais, me ver a escrever mais, onde eu leio e depois digo, mostro onde é que eu estou a ler e pronuncio várias vezes. Então, ler histórias, às vezes, para esses alunos, tem que tomar mais tempo lendo histórias e reescrevendo as falas do lobo, do coelhinho, escrevendo nomes. E então, ah, o preenchimento da lista de presenças aí é uma atividade de iniciação à leitura escrita, porque é onde a criança compreende ainda a lógica da escrita. Ou seja, chegar e aplicar a atividade de compreensão da escrita para alunos que ainda pensam que a escrita é desenho, é uma atividade muito acima do nível em que as crianças se encontram e às vezes as crianças vão levar muito mais tempo para avançar do que se fossem feitas atividades mais adequadas. Algo mais que poderá ter sido uma ponta solta do vídeo tem a ver com a questão dos métodos. Nós temos famílias de métodos, métodos analíticos, métodos sintéticos, métodos mistos. Portanto, não se empolguem com os métodos.
como eu disse, portanto, o que a criança pensa sobre o exercício que ela está a fazer, que o professor está a pedir, é muito importante. Porque todos os métodos foram montados por gente alfabetizada e adulta, para ser aplicado em crianças que ainda não sabem ler nem escrever. Então, os métodos não levam em conta o que a criança pensa, porque cada criança é única. É o professor que vai ver o que a criança está a pensar, que estratégias ela usa para trabalhar quando se lhe pede que escreva ou que leia, e são esses critérios que o professor vai usar para explicar o erro que a criança dá. Então, quando a criança escreve menina, eu tenho que ver o que é que ela está a pensar, porque o método às vezes manda que ela globalize primeiro. Às vezes é uma criança que já saiba ler e escrever, e ela não precisa globalizar nada. Mas como o professor, aquela pessoa grandona que está lá, é um adulto enorme, ela pequenina, obedece e engana o professor direitinho. Olha, a sua aula, senhor professor, sobre a globalização, eu cumpri a tarefa. Você não precisava fazer isso, mas não é um adulto e não vai dizer, né? Por outro lado, a outra criança que também globalizou, se calhar é a primeira vez na vida que está sendo submetida a esta atividade. E a outra que nem chegou a globalizar. São três crianças, e então o professor teria uma turma composta por causa disso. Porque são crianças que estão a milhares de anos de distância umas das outras, submetidas ao mesmo exercício, pelo mesmo professor e com o mesmo tempo para alcançar o desempenho. O que fazer em cada caso? Só sabendo o que a criança está a pensar, né? Bom, essa menina, e se no lugar deste M eu colocar um P, alguém pensa o que fica, não é? Às vezes só para cutucar, e para ver se de facto a criança já não está a ler e a escrever há muito tempo. Hum? Não que o professor esteja sendo convidado aqui a adulterar o método e a antecipar, mas simplesmente ver o que a criança está a pensar sobre o que está a fazer e ver se eu continuo seguindo essas orientações para todos ou se vou acrescentando mais atividades e esse acrescentar mais atividades seria em que sentido? Sim, há direito de acrescentar mais atividades de leituras de história, mais atividades de montagem de histórias. O professor pode pedir aos alunos que contem a sua história e depois ditem para eles escrever, fazer o ditar ao professor. Isto é extremamente emancipador para as crianças. Um, Falar de coisas que elas viram na rua, como é que está escrito, isso é muito importante, não é? Portanto, a melhor forma de alfabetizar a criança não é usando método nenhum, mas é alfabetizar pela via daquilo que se chama ensino por resolução de problemas, que é fazer a criança entender que nós sempre temos um problema a resolver, temos um recado, temos uma ficha de presença para preencher, e, e então como é que nós vamos descrever isso? Ó, eu tenho isto para ler no culto ou na missa. Bom, como é que eu vou ler? Eu tenho esta história hoje para ler para vocês. De onde é que vocês acham que eu começo a ler? É daqui de cima, é daqui do meio? Será que é a mesma coisa? De lá de baixo para cima? Eu vou colocar agora assim o livro de cabeça para baixo. O que acha? Dá para ler? Por que que não dá? Qual é a primeira palavra da nossa história? Onde é que vocês acham que ela está? E se eu escrever de outra forma, e seria essa mesma palavra? Se eu escrever usando outras letras? Será que eu podia desenhar? Esse tipo de diálogo, gente, é muito importante. Por quê? Porque os sistemas educativos ocidentais são muito pouco inclusivos, tá bom? Os sistemas educativos ocidentais se baseiam na crença. Vocês sabem que o ler e o escrever é a principal atividade da vida escolar. Mas os sistemas educativos ocidentais vivem ainda a crença retrógrada de que toda a gente pode ler e escrever em mais ou menos 2 a 4 anos,
E então temos um método oficial, vamos aplicar este método, vamos fazer uma supervisão eficaz e todo mundo será alfabetizado. Não é assim, mas isso eu vou desenvolver no próximo vídeo para não ficar muito longo.